Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Senhor nosso Deus, nós vos pedimos a vossa graça para que nesta manhã e nesta tarde, em que nos colocaremos totalmente à sua disposição, em que procuraremos cada vez mais nos esvaziarmos de nós mesmos, as nossas preocupações e ocupações, que o Senhor possa nos mostrar qual é verdadeiramente o seu desejo para cada um de nós. Ajudai-nos, Senhor, a suportar aqueles momentos de aridez que fazem parte da nossa caminhada espiritual. Não permitais, Senhor, que nós nos percamos, porque às vezes experimentamos a Tua ausência. Não que o Senhor esteja, mas porque nós mesmos desviamos o nosso olhar de Ti. Ajudai-nos, Senhor Jesus, a compreender que também esses momentos de dificuldade também são para o nosso crescimento espiritual, porque nos tornamos mais maduros e porque também ao mesmo tempo aumenta em nós o desejo de encontrá-lo. Ajudai a compreendermos esta sua pedagogia, esta forma de nos conduzir para desejar cada vez mais o Teu amor, para ter cada vez mais sede. Ajudai-nos a compreender que a sede e a fome é mais importante do que o comer e o beber, porque sem o desejo, sem a vontade, seria em vão ser alimentados. Então ajudai-nos, Senhor, cada vez mais a compreender que esses momentos de ausência são também importantes para nós, para que nós tenhamos cada vez mais vontade e desejo de ser vossos, de lhe pertencer. E concedei-nos a graça de um dia chegar a esta união e a esta plenitude de vida, da qual todos nós ansiamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ler juntos, para começar o nosso deserto, o livro do Cântico dos Cânticos, no capítulo 3. Em meu leito, durante a noite, procurei o amado de minha alma. Procurei-o e não o encontrei. Vou, pois, levantar-me e percorrer a cidade, pelas ruas e pelas praças, procurando o amado de minha alma. Procurei-o e não o encontrei. Encontraram-me os guardas que faziam a ronda pela cidade. Acaso vistes o amado de minha alma? Pouco depois de ter passado por eles, encontrei, afinal, o amado de minha alma. Segurei-o e não o soltarei, até que o introduza na casa de minha mãe, no aposento daquela que me concebeu. Eu vos conjuro, mulheres de Jerusalém, pelas forças e gazelas dos campos, que não desperteis nem façais acordar a amada, até que ela o queira.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não despertar a amada que está sonhando. Vocês entenderam essa passagem? Entenderam esta passagem da esposa dos cantares? Bom dia, irmã Ruth. Nós estamos lendo Cântico dos Cânticos no capítulo 3, tá? A procura da amada, para iniciar a nossa reflexão para o deserto. Vocês prestaram atenção? Lembra que eu dizia ontem a respeito de São José? Que São José dormia, mas o coração dele velava, e que Deus falava com São José enquanto ele dormia. E essa expressão, José dorme, mas o coração vela, é a expressão da amada do Cântico dos Cânticos. Ela dorme, mas o coração dela vela. Ela procura o amado. Veja, em meu leito, durante a noite, procurei o amado da minha alma. Procurei e não encontrei. Vou, pois, levantar-me e percorrer a cidade, pelas ruas e praças, procurando o amado de minha alma. Acaso vistes o amado de minha alma? Pouco depois de ter passado por eles, pelos guardas, encontrei afinal o amado da minha alma. Os guardas, para a esposa do Cântico dos Cânticos, são os sentidos. São os nossos sentidos, pelos quais nós perguntamos e procuramos Deus. Cadê Deus que eu não vejo? Cadê Deus que eu não ouço? Cadê Deus que eu não experimento, que eu não sinto gosto? Cadê Deus que eu não toco? Esses são os guardas aos quais a alma está perguntando pelo amado. Você viu o amado da minha alma? Você escutou ele por aí? Você encontrou ele por aí? Então o amado diz: eu vos conjuro, mulheres de Jerusalém, pelas forças e gazelas do campo, que não desperteis, nem façais acordar a amada. Deixai ela procurando. Agora que ela me agarrou, que ela não acorde. Entende? Ela segurou, ela fixou o amado, até que ela o queira. Então, por quanto tempo ela quiser ficar agarrada com ele. Essa é a nossa busca espiritual. E ir para um deserto é justamente isso. Ir em busca desse amado. Só que esse é o nosso problema. Durante esses dias de retiro, vocês rezaram o terço, vocês leram a Bíblia, vocês iam para a adoração, vocês abriam a Bíblia, vocês liam um livro, vocês tentavam escolher palavras para dizer a Ele. E o amado estava ali, e vocês tentando alcançar o amado, mas ele já estava ali. Vocês estão procurando o amado, mas ele estava ali. Ir a um deserto, muitas vezes, é ir à busca de Deus e ao encontro de Deus sem nada. Por quê?
porque você não vai ter nenhum apoio. Você tem que querer Ele só. E você não pode perder tempo com nada. Lembra que eu lhes dizia ontem que na hora do seu julgamento particular você vai ser só você e Ele? E quando você estiver frente a frente com Ele, não vai ter terço lá, irmãs. Você vai ter que olhar no olhar dele. Também não vai ter Sagrada Escritura. Você vai ter que olhar diretamente para Ele. Encarar aquele olhar. Não terá apoios. Tem. E nós temos que aprender a buscar o amado assim. Imagine se vocês vivessem numa guerra. Se começássemos uma terceira guerra mundial e fôssemos proibidos de celebrar a Eucaristia, como muitos na pandemia tiveram que ficar sem ela. E se fossem proibidos a vocês, como muitos na China, não ter a Sagrada Escritura, não poder portar um terço, não poder ter um crucifixo, você vai ter que ter fé pura. Sabe o que é fé pura? É querer só Deus, só Ele, mais nada. Continuar amando Deus, desejando Deus, buscando Deus, sem aparato nenhum. Isso é fé pura. Santa Teresinha, no período mais difícil da sua vida, quando ela já não podia mais comungar por causa da enfermidade, na cama, ela dizia: eu não me importo, eu o tenho dentro de mim. Ele está dentro de mim. Entende como nós paramos nas mediações? E o que é o deserto? O que tem no deserto? Nada. Absolutamente nada. No deserto, Israel aprende a depender única e exclusivamente de Deus. Não tem templo, não tem sacrifício, não tem altar, não tem incenso. Só a aridez do deserto. E Deus. E ali Israel aprende a depender só de Deus. De Deus só. E é por isso que Deus às vezes nos conduz ao deserto, como diz Oséias, para falar diretamente ao nosso coração. Só que nós corremos do deserto, nós fugimos do deserto, nós fugimos da aridez. Aqueles momentos de dificuldade em que você quer de qualquer forma arrumar alguma coisa, ter alguma coisa para os seus sentidos, que de repente possa te dar uma certeza, uma segurança. Não tem, porque você tem que entender que a sua única segurança é Ele, só Ele.
Isto é conduzir ao deserto. Então você vai ter que tentar pelo menos se esforçar a permanecer neste momento de deserto sem nada, sem penduricalhos, se escutando, se olhando, buscando Ele em você, mais nada. Você pode caminhar, você pode sentar, mas você vai ter que ficar com você. Com você. Sem livro. É o que nós, carmelitas, fazemos todos os dias na oração mental. Um trecho do Evangelho para iniciar a meditação. E acabou. 1 hora em absoluto silêncio. Nós e Ele. Ele e nós. Olhamos para Ele e Ele olha para nós. E é só. Aqui no livro do Cântico dos Cânticos, nós lemos ontem no texto, a amada que vem apoiada no amado. Lembram-se do final do texto? A amada deve se apoiar no amado. Então, nós precisamos tomar consciência de que Ele é o nosso único apoio. Ele é seu único, tem que ser seu único apoio. Não se apoie nas pessoas, não se apoie em objetos, não se apoie em livros. Ele tem que ser seu único apoio, porque como eu lhes dizia, na noite passiva da alma, Ele tira o seu apoio. Entende? E aí? Como é que faz? Se o seu apoio é rezar acompanhado de relíquias, e se um dia tirar essas relíquias? Se o seu apoio é rezar com livros, e se um dia você não puder ter livros? Que foi o que aconteceu com Santa Teresa. Ela amava os livros. E na época da Inquisição, arrancaram todos os livros dela. Foi quando Jesus apareceu para ela e disse: não se preocupe, minha filha, de agora em diante eu serei o seu livro vivo. Ele tem que ser o único apoio. Santa Teresinha do Menino Jesus e Santa Elizabeth da Trindade têm uma frase muito bonita que é assim: fixai-me inteiramente em vós. Que é quase que essa mesma da esposa do Cântico dos Cânticos. Apoiado unicamente nele, eu fixamente nele. Totalmente fixada nele. Fixar-me inteiramente em vós. Lembrem-se, irmãs, não é o amado que se esconde. Embora a alma diga isso, a alma sinta isso e experimente de alguma forma isso, mas não é o amado que se esconde, somos nós que nos escondemos do amado, como Adão. Onde você está? Ele não se esconde de nós, nós é que nos escondemos dele. E nós nos escondemos dele no nosso pecado, assim como Adão. Nós nos escondemos dele na nossa miséria, porque a gente não quer se ver, porque a gente não quer ser visto por ele.
porque nós sabemos que estamos errados, então nós nos escondemos dele no nosso erro. É a melhor forma. E depois ficamos reclamando a ausência de Deus. Deus não está comigo. Está, mas você não está com o olhar nele. Você não está fixado inteiramente nele. Você se fixou no problema. Você se fixou na pobreza da sua irmã. Você não está fixado nele. Inteiramente nele. São Paulo aos Hebreus, olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Então, em algum momento, nós devemos tomar consciência da presença dele. Ele está presente, ele está aqui. Só que em outros momentos eu tiro o olhar dele e aí eu perco. Eu perco. É como o simples movimento da amada. Talvez no início da relação, no início da noite, ela estava agarrada ao amado. E num determinado momento ela virou na cama e deu as costas para ele. Dormiu por um momento, adormeceu. E de repente, quando ela se volta, ela não volta. E é por isso que ela precisa procurar, continuar a busca. Isso é a mística. Essa é a pedagogia de Deus para nós. E nessa pedagogia, a gente tem que se ver sozinho. Nessa pedagogia, a gente vê o nosso nada. Nessa pedagogia, Deus nos ensina o que significa ser dependente só dele. Aí você vai ver o quanto você depende dele, o quanto você precisa dele, o quanto sozinha você não vai a lugar nenhum. Entendem por que é importante às vezes a gente experimentar a fraqueza? Entende por que às vezes é importante a gente se sentir sozinho, experimentar a solidão? Porque é nessa hora que você olha para você e diz: eu preciso dele. Eu preciso buscar o amado, eu preciso ir ao encontro do amado, eu preciso do abraço do amado. Porque se não houver essa ausência, se não houver essa solidão, se não houver esses momentos, o que vai acontecer com você? Você se esquece do amado. Não é assim, irmãs? Não é assim que quando tudo está correndo bem e vocês estão tão envolvidos nas suas coisas da escola, vocês só querem saber das coisas da escola e de repente quando você vê, o amado sumiu? Não é assim que de repente você está tão envolvida com as coisas da cozinha e de repente você se vê cozinhando muito bem, está tudo correndo muito bem na cozinha, mas ele sumiu da sua vida? E não é assim que muitas religiosas estão vivendo? Está tudo bem na educação, está tudo bem na escola, está tudo bem no meu afazer. Só o amado não entra, não conta, não está. E aí de repente precisa vir a crise para ela se lembrar de quem que é o apoio, quem que é o sentido, por quem que ela está fazendo lá. Entende por que é tão importante ir ao deserto? E não adianta fugir do deserto. Eu estou lhes propondo hoje um dia de deserto. E você pode fugir se você quiser. Fique à vontade porque você é livre. Mas saiba de uma coisa. Mais cedo ou mais tarde, ele vai empurrar você para o deserto. Ele vai levar você.
E aí pode ser que esse deserto seja mais árido. Então não fuja. Permita-se. Permita-se. Não corra. Quanto mais rápido você encontrar o amado da sua alma, melhor para você. Quero encerrar com apenas um pensamento de Thomas Merton. Os padres do deserto, aqueles homens que eles foram por conta ao deserto, acreditavam que a solidão fora criada por Deus como valor supremo aos seus olhos, precisamente porque não tinha valor aos olhos dos homens. A aridez do deserto era um lugar que jamais seria estragado pelos homens, porque nada possuía para lhes oferecer. E às vezes a gente pensa, o que eu vou fazer no deserto? Para que eu vou? Para que ir no deserto? Nada tinha para atraí-los. Nada havia a ser explorado. O deserto foi a região em que o povo escolhido peregrinou durante 40 anos, onde Deus só dele cuidou. Poderiam ter atingido a terra prometida em poucos meses, se tivessem dirigido diretamente a ela. Havia um caminho bem curto. Aliás, se você vai refazer de novo a estrada, o caminho é bem poucos meses o povo tinha chegado. Mas Deus planejara que aprendessem a amá-lo no deserto e que se lembrariam sempre do tempo passado na solidão, como o tempo idílico de sua vida com ele só. Foi o meu período de noviciado. O deserto foi criado simplesmente para ser o que é, não para ser transformado pelos homens em algo diferente. Assim também a montanha e o mar. O deserto é, portanto, o lugar lógico de habitação para o homem que não procura outra coisa senão ser ele próprio. Isto é, uma criatura solitária e pobre, dependendo unicamente de Deus, sem nenhum grande projeto que se interponha entre ele e o seu Criador. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar da cozinha, eu tenho que cuidar da roupa, eu tenho que arrumar o papel da secretaria, eu tenho. No deserto não tem papel, não tem tanque. Pode deixar minha camisa suja lá, não vai ficar mexendo com a minha roupa. Tem água lá em casa ainda, eu lavo lá. Esta é pelo menos a teoria. Há, contudo, outro fator. Primeiramente, o deserto é o lugar da loucura. Vai enlouquecer. Depois é o refúgio do demônio. Então você vai ter que lutar com o demônio no deserto. O demônio vai vir assoprar. Come. Se joga. Vai lá falar com a irmãzinha. Demônio, você vai ter que lutar com ele, porque ele quer tirar você do deserto. Lançado no deserto do Alto Egito para vaguear pelos lugares áridos. A sede faz o homem enlouquecer.
preciso falar, preciso conversar, preciso lavar, preciso varrer. E o demônio é um louco devorado pela sede da sua própria excelência perdida. Perdida porque nela se fechou, excluindo tudo mais. O homem, portanto, se dirige ao deserto para ser ele próprio. Deve tomar cuidado para não enlouquecer e se tornar servo do que ali habita num estéril paraíso de vácuo e de raiva. Todavia, consideremos também os desertos da época atual, que são a aurora de nova e terrível criação, o lugar de experiências por meio dos quais o homem tenta descriar o que Deus abençoou. Hoje, no século da maior realização técnica do homem, o deserto enfim atinge sua importância particular. O homem não tem mais necessidade de Deus. Pode viver no deserto com seus próprios recursos. Pode construir ali suas fantásticas cidades protegidas contra ataques. Cidades de experimentação e vícios. As cidades de miragem que surgem repentinamente no deserto. Não são mais imagens da cidade de Deus, descendo do céu para iluminar o mundo com a visão da paz. Nem mesmo são réplicas da grande torre de Babel, que um dia se levantou no deserto de Senaar para que o homem pudesse tornar seu nome célebre e atingir o céu. São sorrisos brilhantes e sórdidos do demônio na face do deserto. Cidades que abrigam segredos, em que cada qual exerce espionagem sobre seus irmãos. Cidade em cujas veias corre, como sangue artificial, o dinheiro, de cujo seio sairá o último e maior instrumento de destruição. Olha que leitura atual. Podemos nós assistir ao desenvolvimento dessas cidades sem fazer algo para purificar nossos corações? Quando o homem, seu dinheiro e suas máquinas rumam para o deserto e lá se estabelecem, não para, como Cristo, lutar contra o demônio, mas acreditando nas promessas desse poderio e de opulência para adorar sua angélica sabedoria, então o próprio deserto se transporta por toda parte. Todo lugar se torna deserto, todo lugar é solidão, em que o homem deve fazer penitência, combater o adversário e purificar seu coração na graça de Deus. O deserto é a morada do desespero, e atualmente o desespero se acha por toda parte. Não pensemos que nossa solidão interior consiste na aceitação da derrota. Não podemos nos evadir, seja do que for, consentindo tacitamente em sermos derrotados. O desespero é um abismo sem fundo. Não pensemos em fechá-lo, permitindo e tentando depois esquecer o que sentimos. Nisto, portanto, consiste o nosso deserto. Viver em face do desespero, mas sem o consentir. Pisá-lo, esmagando debaixo da cruz. Lutar incessantemente contra o desespero. Essa luta é nossa solidão. Se lutarmos corajosamente, encontraremos Cristo ao nosso lado. Se não podemos encará-la, jamais o encontraremos. Se você quer encontrar o amado da sua amada, você vai ter que sair na noite, procurando por ele.
e na noite todo gato é pardo. Não temos, não tem nada, não tem apoio. Não tem luz elétrica. Também não tem vela. O vento apaga. Vai ter que sair na solidão, encarar a solidão, lutar com seus demônios, com seus pensamentos. E não fuja deles, lute com eles. E como dizia ontem para uma das irmãs, vá para a luta armada. Como diz São Paulo apóstolo, vista a armadura do cristão. E quando o demônio vier tentá-la, você se arma com a espada da palavra de Deus. Não para ficar lento, mas que já está conservado no seu coração. E diga, vale reto, Satanás, você não pensa as coisas de Deus. É assim que a gente aprende a combater no deserto da vida. Porque senão, irmãs, o desespero vai tomar conta de nós. As coisas não acontecem, as coisas não mudam. Olha o que está acontecendo lá fora. Meu Deus, como é que está a minha família? Meu Deus, estão criando um deserto artificial. O mundo está num deserto só. Todo mundo está perdido no deserto. Mas esse deserto é artificial. Não é o verdadeiro deserto. O verdadeiro deserto é aquele onde eu sou colocado frente a mim mesmo, olho para mim, vejo tudo que está em mim e percebo o quanto eu preciso depender só dele. Olhar o tempo todo para ele, me fixar nele para não me perder no meio desse deserto artificial. O quanto eu preciso confiar só nele, diante da ameaça de morte, diante da ameaça de doença, diante da ameaça de pobreza, de fome, de guerra, eu devo fixar-me só nele. A minha confiança está nele, a minha esperança está nele, a minha proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. A minha esperança está nas palavras dele. Eu vou para o Pai preparar um lugar para vocês lá. Entende o que é depender só dele? O que é fixar-se completamente nele? Fixar-me em ti, Senhor. Porque a hora que a doença bater na porta da minha casa e colocar em ameaça qualquer membro da minha família, na hora em que a morte entrar dentro da minha casa, eu esteja totalmente fixado em vós e recordando que este mundo é passageiro e que o Senhor prometeu um lugar para mim e para os meus e para todo aquele que acredita em vós no céu e que, portanto, aqui não é o fim, que a última palavra é a sua. Não é a dor, não é a morte, não é a doença, não é nada. Mas se você não tiver fixada, irmã, nele, se você não tiver o seu apoio só nele, pronto. Tudo vai pôr você em desespero. Tudo. Entende? Qualquer coisa que aconteça no seu dia pode colocar você em desespero. Quando você não está fixada nele. Mas olha esses escândalos. Olha o que está acontecendo. Fixa o seu olhar em Jesus que disse: no meu campo, na minha seara, o joio vai crescer com o trigo. E no final, eu pego o joio, amarro ele e queimo, e o trigo eu recolho no celeiro. Então ele não iludiu ninguém. O cristianismo não ilude ninguém. Existe hoje uma cepa, né? Hoje se fala de uma cepa da Covid, as novas cepas da Covid que estão vindo, né? Da Inglaterra, da África do Sul, que são
as ramificações, as mutações. Existe uma cepa evangélica que vem de várias seitas evangélicas que ilude as pessoas. Vem aqui que você vai ter isso, sua vida vai ser uma bênção, vai ser uma graça, vai ter carrão, vai ter emprego, vai ter dinheiro. Isso não é evangelho. O evangelho diz que quem quiser me seguir, pegue a sua cruz, vai ter dificuldade. Ele não disse que ia ser um mar de rosas? Nunca falou. Ache para mim. Ache para mim aqui, onde ele disse que a vida ia ser um paraíso na terra. Ele não disse isso. Ele falou, eu tenho um lugar para vocês lá. Eu vou preparar um lugar para vocês na casa do meu Pai. E quem quiser me seguir, me siga. E onde eu estiver, esteja o meu servo. Se eu estiver na cruz, esteja o meu servo na cruz. Quando eu estiver na ressurreição, meu servo vai estar comigo na ressurreição. Então, ele não iludiu vocês. O esposo pelo qual vocês um dia se apaixonaram não as iludiu. Você talvez tenha se iludido. Eu não sei se você teve uma visão. Provavelmente essa sua visão foi uma ilusão, porque eu não sei se em algum momento ele apareceu para você e disse que seria fácil. Eu não sei se antes de você começar a sua caminhada, ele chegou para você e disse, olha minha querida, aqui não vai ter problemas. Aqui você só vai encontrar santas. Aqui. Quando foi que ele disse que ia ser assim? E é por isso que eu sou muito agradecido ao meu pároco que me acompanhou antes de eu entrar no Carmelo. E foi ele que me indicou esse caminho. Me levou para conhecer vários lugares. E o último, agora só falta o Carmelo, que foi onde eu me encontrei. Sou muito grato a ele, porque antes de eu entrar no Carmelo, ele disse, olha, você vai ver isso, 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 isso. Vai ouvir isso, 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 isso e isso. A questão é o que você quer e o que você está indo fazer lá. Entende? Não entrei iludido. E não estou iludido. Eu sabia o terreno onde eu ia pisar. E não me assusto com nada. Mas eu tomei uma decisão. Eu quis. Eu escolhi. Ninguém me pressionou. Ninguém me obrigou a dizer sim. Eu tive 10 anos para pensar. Para dizer um sim definitivo. Com tudo que eu vi. Agora, a gente começa a se deparar com as coisas, com as dificuldades, com os problemas. Não vou mais, não rezo mais, não quero mais, não amo mais, não... Entende por que é tão importante ir ao deserto, irmãs? Vá para o deserto para desconstruir as ilusões que você criou. Vá para o deserto para encontrar de novo o amado e só Ele. Não queira nada, só Ele. E você já sabe que você vai encontrar um amado ressuscitado, mas que é ainda crucificado. Não tem como encontrar o crucificado sem o ressuscitado. Não tem como encontrar o ressuscitado sem estar crucificado. Não tem. Não se separa. Ele é um só. O mesmo que sofreu é o mesmo que morreu e é o mesmo que ressuscitou. Não dá para encontrar o amado da minha alma sem a cruz. Ele mesmo, quando ressuscitou, disse, põe a mão aqui também.
toca aqui na minha ferida, põe a mão na minha ferida e crê. Então o seu amado é um amado ressuscitado, mas que traz marcas da cruz. É esse o esposo, irmãs, que vocês escolheram. E você tem toda a liberdade para se divorciar se quiser, para pedir divórcio. Você é livre. Agora, se você quiser ficar casada com ele, trate de abraçar também a cruz dele. Porque foi para isso que ele casou com você. Para que você o ajude a carregar a cruz. E ele te ajuda a carregar a sua. Então, o texto que vocês vão meditar durante o deserto vai falar sobre presença e ausência. Duas realidades inseparáveis. Presença, ausência, ausência, presença. E é assim que você vai ter que aprender a viver. Alguma pergunta? Durante o dia, eu continuo à disposição. Se alguém quiser conversar, se alguém quiser gritar, o deserto é todo seu. Vocês não precisam ler o texto agora, podem deixar para ler depois, se quiser começar com essa reflexão. Seria bom se você começasse a tentar se liberar agora. Fique só com você. Não tentar não se fixar em nada. Se você conseguir ficar assim, fixada só nele, só com ele, dependendo só dele, entende? Tente deixa vir pensamento, deixa vir sentimento. Sentiu vontade de chorar? Chore. Não quer que ninguém veja você chorando? Entra no quarto e chora. Sentiu vontade de rir? Ria. Deu vontade de pular? Vai lá na grama e pule, de cambalhota. Entende? Deixa vir a emoção, o sentimento. Sentiu raiva? Sentiu desespero? No deserto é o lugar de sentir tudo. Sentiu fome? Ele manda o maná. Sentiu sede? Ele manda água. Mas tente ficar dependente só dele, sem se fixar em nada. No momento em que você for guardar o Santíssimo, tente ficar só com ele. Fixe o seu olhar nele e deixa vir. Ele fala assim. Ele vai mostrar, vai pôr diante de você a sua realidade, o seu nada, a sua miséria. Abrace ela, como dizia o texto de ontem. Ame a sua pequenez, ame a sua fraqueza, porque ele ama ela. É ela que ele quer transformar, é nela que ele quer agir. Não fuja. Fique no deserto. Lute, você vai sair muito mais forte. Pode ter certeza. Porque você vai aprender a depender só dele. Mais nada. Entende? Isso para mim foi tão importante, porque hoje eu consigo viver numa cela sem penduricalhos, apenas com a cruz. Nada de relíquias. Tudo que eu ganho, somente o necessário. Porque quando eu vi o meu formador, o meu mestre de aspirantes, morrendo de câncer, eu acompanhei toda a noite de agonia dele, erguendo e levantando, erguendo e levantando, erguendo e levantando. Ele não conseguia ficar um minuto sentado, não conseguia ficar um minuto deitado. Um homem forte,
Nós estudantes nos revezando a noite toda. Punhamos ele deitado, ele fazia assim com a mão, a gente erguia. A gente erguia e não conseguia ficar 30 segundos sentado. Mexia o corpo, a gente deitava. Das 11 da manhã, das 11 da noite, às 8 horas da manhã. Nessa agonia. Um São Joanista. Um grande São Joanista. Sofreu 12 anos, lutou 12 anos contra a metástase. Quando a gente põe ele sentado na cama, ele dizia, graças a Deus. Quando a gente deitava ele na cama, ele dizia, das trevas para a luz. Ele rezou isso a noite todinha da agonia. Graças a Deus, das trevas para a luz. Graças a Deus, das trevas para a luz. Os estudantes mudando de 2 em 2, cada 1 hora, e a noite toda isso. Graças a Deus, das trevas para a luz. Graças a Deus, das trevas para a luz. Até que acabou o oxigênio. E enquanto eu estava ali na cela dele, ajudando, olhava e pensava, de que me adianta? Livros, nessa hora, imagens, nessa hora, não vai me servir de nada. Para que tanto apego a lugar, a convento, a pessoa? E quando chegar a hora da purificação, eu não vou querer nada. A única coisa que eu vou querer é Ele. Só vou querer descansar nele. Eu não vou querer nada fora dele. Porque não vai me dar nada. Não dá nada. É assim que a gente tem que aprender a viver. Totalmente dependente dele. Porque a chegar na hora de se entregar de uma vez por todas a ele, nada me amarra. Não tem convento, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem nada. Vai. Porque agarrar-se é só sofrer. Só sofrer. Só sofrer. Esse é o abandono. Dependo só dele, quero só ele. Só o amado. Só. Alguém viu o amado, eu quero o amado. Só o amado. Mais nada. Boa oração, irmãs. Bom deserto. Boa luta. Eu estarei lutando com vocês também. Não estarão sós no deserto. É o lugar do encontro com Ele.